Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo e hoje iremos falar sobre uma verminose que atinge cerca de 200 milhões de pessoas no nosso planeta. Sim, é gente pra caramba! Eu estou falando da esquistossomose, também conhecida popularmente como xistose, mal do caramujo e barriga d'água. A esquistossomose é causada por um verme pertencente ao filo plateuminto, aquele filo que nós já conversamos dos vermes achatados. É uma doença que atinge vários países do mundo, principalmente países tropicais, como é o caso do Brasil. A esquistossomose foi trazida para o Brasil da época da escravidão, veio da África para cá. Foram trazidos alguns parasitas, mas aquele que encontrou as melhores condições para se instalar e encontrou hospedeiros para que ele pudesse completar todo o seu ciclo de vida foi o Schistosoma mansoni. O primeiro local em que essa doença se instalou foi a região Nordeste, devido ao ciclo da cana-de-açúcar. Depois, com outros ciclos, ciclo do ouro, ciclo da borracha, ciclo do diamante e até o próprio processo de industrialização brasileira, fez com que os ciclos migratórios espalhassem esse verme por quase todas as regiões brasileiras. É muito importante para as suas provas que você entenda como é que esse verme completa todo o ciclo de vida dele. Primeiramente, nós temos que conhecer quem são os personagens dessa história. O primeiro personagem dessa história é o miracídio, a primeira larva que nós temos que está no ovo que foi colocado pelo Schistosoma mansoni, o verme adulto. Então esse miracídio, ele vai acabar encontrando um caramujo, são vários caramujos do gênero Bionfalaria, e vai passar um tempo ali fazendo vários ciclos reprodutivos, se transformando numa larva chamada de cercária. A cercária é uma larva doidona, bem malucona, que vai encontrar o ser humano e a partir daí vai se transformar novamente no verme adulto, que é o Schistosoma mansoni. Nesses vermes existe o dimorfismo sexual. Ai, Jubijubão, o que é dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual é que existe macho e fêmea e eu consigo diferenciar bem os dois. Nessa imagem nós podemos observar o macho meio que abraçando a fêmea. O macho é quem tem essa espécie de fenda, não é bem uma fenda, mas é essa espécie de fenda que forma um canal que nós chamamos de canal ginecóforo, aonde a fêmea fica inserida. Até mesmo o nome xistosoma vem justamente dessa fenda apresentada pelo macho. Xisto é fenda, soma é corpo. O macho tem mais ou menos 1 centímetro de comprimento, enquanto a fêmea é um pouco maior, ela tem cerca de 1,5 centímetros de comprimento. É possível também reparar nessa foto que na cabeça do macho nós temos 2 ventosas. A ventosa mais da ponta nós chamamos de ventosa oral. E a ventosa que vem mais para baixo nós chamamos de ventosa ventral. Esses vermes têm paixão por viver no sistema porta-hepático humano. Traduzindo, eles gostam de viver no fígado. Então a maior parte do tempo eles passam no fígado até desenvolver a sua maturidade sexual. Após isso, eles irão se deslocar para os vasos mesentéricos. Ai, o que é vaso mesentérico? São vasos que irrigam o intestino. E lá nesses vasos intestinais, eles passam a copular, a fazer amor e vão colocando os ovos dentro do intestino. O ciclo da esquistossomose começa quando um ser humano está numa água contaminada por fezes humanas que tenham as cercárias, que é um estágio da vida do Schistosoma mansoni. Então essas larvas que estão ali nadando, louconas, todas doidonas, quando elas encontram um humano, elas penetram pela pele. Elas jogam enzimas proteolíticas, então ela vai jogando uma enzima proteolítica, vai destruindo esse tecido epitelial, um processo de 3 dias, onde ela se liberta da cauda e procura um capilar. Aí ela encontrou o capilar, ela cai na corrente sanguínea desse humano. Nos próximos 7 dias, essa larva que penetrou pela pele vai percorrer os vasos sanguíneos do ser humano e vai se instalar em órgãos como os pulmões. Depois ela passa para o coração
e finalmente ela se instala no fígado, onde irá se tornar um verme adulto. Lá os vermes adultos, o macho e a fêmea, eles formam um par, sendo que a fêmea se encaixa naquela espécie de fenda presente no macho. Esse processo demora cerca de 45 dias e após isso os dois vermes se deslocam ou para os vasos sanguíneos da bexiga ou principalmente para os vasos mesentéricos do intestino grosso e do intestino delgado. Lá eles copulam e começa a postura dos ovos. Uma fêmea pode colocar cerca de 400 ovos por dia, que serão jogados no intestino e depois eliminados pelas fezes ou jogados dentro da bexiga e eliminados pela urina. Mas principalmente por via fecal é que ocorre a eliminação de 50% desses ovos que estão sendo colocados aqui. Então só 50% chega ao meio externo desse organismo, no caso o ser humano. Um Schistosoma mansoni pode viver em média 3 anos, mas existem estudos que mostram que esse bicho pode viver até 30 anos dentro do hospedeiro. Então tu imagina um verme 30 anos dentro do hospedeiro, produzindo cerca de 400 ovos por dia, a quantidade de descendentes que eles não conseguem produzir. É importante salientar que são esses ovos que geram os sintomas da esquistossomose. Então aí eles são eliminados pela urina ou pelas fezes, boa dupla aqui, parceria total em todos os momentos da vida. E aí quando os ovos entram em contato novamente com a água, dentro desses ovos tem a larva que nós chamamos de larva miracídio. Muitos ovos sendo jogados, um detalhe dos ovos, e aqui você consegue enxergar o miracídio. Esse miracídio sai do ovo, começa a nadar e busca sinais que façam com que ele encontre o hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário são os caramujos Bionfalaria, do gênero Bionfalaria. Olha eles aí, uma galera de caramujos, e aí esses miracídios penetram através do tecido epitelial e irão se instalar principalmente nas vias digestivas desses animais. Lá eles se transformam em esporocistos, as células começam a se dividir sem parar por poliembrionia, formando milhares de cercárias, que é um outro estágio larval do Schistosoma mansoni. Esse processo dura entre 4 e 6 semanas e após isso as cercárias estão prontas para procurar agora o hospedeiro definitivo, que é o ser humano. As cercárias têm vida útil aí nessa água por cerca de 48 horas, então elas estão desesperadas, onde a maior atividade delas é nas primeiras 8 horas, e aí encontrando novamente o ser humano, essa cercária penetra de novo através do tecido epitelial, passa aí pela epiderme, pela derme, e aí você tem a continuação do ciclo. A cercária é uma maluca beleza. Por quê? Porque ao contrário do miracídio, que tem uma interação com o Bionfalaria, lá ele consegue localizar o Bionfalaria, a cercária não interage com o hospedeiro. Ela penetra em qualquer coisa. Se aparecer um cachorro na água, ela penetra. Se aparecer um tiranossauro, ela penetra. Um minotauro, ela penetra. Um leão, ela penetra. Só que nesses animais, claro que não no tiranossauro e nem no minotauro, mas se ela não penetrar no ser humano, ela não consegue se transformar no verme adulto. Ela não chega a se transformar no Schistosoma mansoni verdadeiro. A maior parte dos sintomas que são causados pela esquistossomose, eles são originados pelos ovos, que geram uma resposta inflamatória do organismo do hospedeiro, nesse caso o ser humano. Quanto aos sintomas, a esquistossomose ela pode ser classificada em 2 tipos: a esquistossomose aguda e a esquistossomose crônica. A esquistossomose aguda, os seus sintomas começam a aparecer cerca de 50 dias após a contaminação e vão durar em média aí cerca de 120 dias. Ela está diretamente ligada com a postura de ovos pelo verme dentro do intestino, o que pode gerar vários sintomas, como por exemplo, diarreia sanguinolenta, vômitos, sudorese,
emagrecimento e, dependendo da resposta inflamatória que é gerada, inclusive pode ocasionar a morte do paciente. Já na fase crônica, também é observado diarreia sanguinolenta, devido à continuidade da postura dos ovos pelos vermes dentro do intestino. Em casos mais graves, o paciente pode sofrer de hepatomegalia, que é nada mais nada menos do que um crescimento do fígado, e claro que isso pode causar a cirrose. Além disso, ele acaba tendo um aumento do baço, que nós chamamos de esplenomegalia. Outro problema que caracteriza bastante a esquistossomose é a ascite, ou barriga d'água, que nada mais é do que uma dilatação do abdômen que fica proeminente devido ao vazamento de plasma do sangue que acaba causando esse inchaço. Ai, Jubão, fiquei assustado com essa doença. Já existe tratamento para esquistossomose. Inclusive a Fiocruz está lançando uma vacina contra a esquistossomose. É uma doença que está diretamente ligada a más condições de vida. Por quê? Porque, meu amigo, eu vou te dar uma dica para tudo que é verminose aí que nós temos. Se a verminose tem dentro do seu ciclo fezes humanas, a medida profilática para isso é saneamento básico. Em qualquer uma delas, se no ciclo de vida do verme ele se utiliza das fezes humanas para completar esse ciclo, então fazendo o saneamento básico, evitando que a água seja contaminada com fezes humanas, porque esse é o problema, porque se a água é contaminada com fezes humanas que tenha o ovo do Schistosoma mansoni, e se nessa água tiver o caramujo, o que não é difícil, num país como o nosso, Brasil, cheio de água doce por aí, água doce onde uma galera joga esgoto, onde faz a proliferação de algas que é o alimento do caramujo, se você evitar esse contato ovo do verme com o caramujo, e isso é facilmente conseguido com saneamento básico, caixão, acabou o problema com a esquistossomose. Agora, tem governante que diz que saneamento básico é caro e não dá voto, óbvio, porque fica debaixo da terra, o eleitor depois não lembra que determinado candidato fez tal obra. O cara prefere gastar dinheiro fazendo um monumento do que fazer saneamento básico preocupado com os seus votos. Sem contar que é uma economia burra, por quê? Porque ele vai, depois que ele faz saneamento básico, ele vai economizar muito mais dinheiro com a saúde pública, porque aí não vai ter tanto paciente com esquistossomose para ser tratado. Calma, Jubão, não fica bravo. Não, eu não tô bravo, eu só acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Onde você tiver calor, pobreza, alta luminosidade e falta de saneamento básico, você vai ter esquistossomose. Então a primeira medida profilática para que você reduza os casos de esquistossomose numa população, inclusive podendo cessar esses casos, é saneamento básico. Agora, se não tiver o caramujo dentro da água, o ciclo do verme também não se completa. Então uma outra medida é a morte do caramujo com o uso de moluscicidas, ou seja, substâncias que matam o molusco. Lembrem-se que caramujo pertence ao filo molusco. E claro que um pouco de educação para as pessoas não faz mal, né? Dizer para as pessoas tomar cuidado com a água, não nadar em lagoas que nós chamamos de lagoa da coceira, evitar fazer cocô na água ou fazer todo o seu sistema de esgoto virado para a água que está em frente à sua casa, também são medidas que podem reduzir os casos de esquistossomose. Bora fazer um exercício, Joe, para ver se ficou bem fixado esse conteúdo na sua mente? Biribicatabamba! Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2012. Leia o texto que segue. A esquistossomose mansônica é uma endemia mundial, ocorrendo em 52 países e territórios, principalmente na América do Sul, Caribe, África e leste do Mediterrâneo, onde atinge as regiões do Delta do Nilo, além de países como Egito e Sudão. No Brasil, a transmissão ocorre em 19 estados, numa faixa contínua ao longo do litoral, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, na região Nordeste, alcançando o interior do Espírito Santo e Minas Gerais, no Sudeste. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Guia de Vigilância Epidemiológica, 2005. O texto ressalta a grande ocorrência de esquistossomose no mundo e no Brasil,
permitindo pensar suas formas de prevenção. Sabe-se que as ações de educação em saúde e a mobilização comunitária são muito importantes no controle desse mal, e que o saneamento ambiental é da maior eficácia para as modificações de caráter permanente das condições de transmissão da esquistossomose. Com o objetivo de quebrar o ciclo de vida do parasita para prevenir essa doença, deve-se: letra A, exterminar as populações de caramujos que infectam os hospedeiros intermediários. Gente, exterminar a população de caramujo até vai, mas o caramujo ele não infecta o hospedeiro intermediário. Ele é o hospedeiro intermediário que é infectado pelo miracídio. Letra B, incentivar o uso de água potável e construir aterros para eliminar coleções hídricas que sejam criadores de mosquito. Mosquito, tu viu em algum momento dessa aula eu mostrar algum mosquito? Então não tem nada a ver, mosquito não participa do ciclo da esquistossomose. E outra, o uso de água potável é quando você pega a parasitose, a verminose, por via oral. E não é o caso da esquistossomose, que na verdade ocorre uma penetração da larva ativamente pela pele humana. Então não tem nada a ver com água potável também. C, impedir que os ovos do parasita presentes nas fezes de uma pessoa contaminem corpos aquáticos. Perfeito! Fazendo o quê? Fazendo saneamento básico. Logo, o gabarito aqui é letra C de caramba. Como é fácil essa questão. Logo, vamos dar uma olhadinha na letra D, né, meu amigo, minha amiga? Vamos ver o que está errado na letra D. Letra D. Controlar as populações de nematódios. Nematódios, gente, são nemateumintos. São vermes cilíndricos, pertencentes ao filo nemateuminto. Hospedeiro intermediário do parasita. O hospedeiro intermediário do parasita é o Bionfalaria. Ele não está no filo nemateuminto, ele está no filo molusca. Então é isso, moçada. Esquistossomose causada por um verme chamado Schistosoma mansoni, um verme que pertence ao filo Plateuminto, ou seja, o filo dos vermes achatados, onde o seu ciclo consiste num ovo que cai na água, cai junto com as fezes humanas na água. Desse ovo sai uma larva chamada miracídio, que penetra no caramujo Bionfalaria, da família Plenorbidae, e desse caramujo saem várias larvas cercárias que penetram no humano. Aí eles vão para o fígado, tornam-se vermes adultos, deslocam-se para os vasos mesentéricos do intestino, fazem amor, colocam os ovos no intestino do ser humano, que serão novamente eliminados por suas fezes. Não tem segredo nenhum. Caiu esquistossomose na tua prova, é para destruir total. No mais, um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Parabéns, faça resumo, faça os exercícios, faça os nossos simulados. Até a próxima, meus queridos. Tchau!